Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o passaporte da vacina, a polêmica sobre a obrigatoriedade do certificado de imunização da Covid-19 e os aspectos éticos e jurídicos da questão. Nossos convidados, o desembargador Bruno Terra Dias, superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o promotor de justiça Luciano Oliveira, que é o coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Bruno, como avaliar essa polêmica e com quem está a razão? Essa polêmica é muito interessante. Por quê? Porque ela traz, ao mesmo tempo, dois universos. O universo dos sentidos e o universo da razão. O universo dos sentidos. Há quem simplesmente, por questão opinativa, não refletida, diga, sou contra a vacinação. E no universo da razão, há quem diga, olha, existe uma pandemia, existe uma causa viral, existe um contágio, já morreram 600 mil pessoas no Brasil e milhões pelo mundo. É necessário adotar estratégias de enfrentamento e entre essas estratégias, a principal é a vacinação. Pois bem, negacionistas estão aí e não vou discutir o mérito do negacionismo. No entanto, nós temos uma questão que é o interesse coletivo na contenção e superação da doença causada pelo vírus. E nós temos legislação, temos uma lei de 2020 e temos uma lei de 1975. A de 75 estipula a questão da vacinação obrigatória, a de 2020, a autorização para os poderes públicos, federal, estadual e municipal, adotarem as medidas adequadas de acordo com a legislação. Dentre as medidas autorizadas está o passaporte de vacinação, que nada mais é, nos termos da Lei 13.979 de 2020, nada mais é do que a comprovação de uma condição sanitária para frequentar locais em que possa haver aglomeração e, dessa forma, impedir a transmissão do vírus e, com isso, permitir que a sociedade, que a economia, que as relações familiares progridam para a normalidade. Não se afeta aqui o direito de ir e vir, não se afeta aqui o direito de exercício profissional. O que afeta aqui é a transmissão do vírus para permitir que a sociedade retome o seu curso. Essa situação vem sendo questionada, vários municípios já adotaram, alguns estados adotaram, o Tribunal de Justiça de São Paulo, se não me engano, de Pernambuco, também já adotaram. Né? Houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma decisão do chefe do Executivo Municipal do Rio de Janeiro, que foi apreciada a questão de 8 ou 10 dias pelo ministro Fux, estabelecendo, então, os regramentos. A nossa Constituição prevê a obediência aos critérios da ciência, nesse tipo de caso, e o presidente do Supremo, entidade guardiã, né, a corte guardiã da nossa Constituição, não teria outro caminho senão o de convalidar em sede liminar o ato do prefeito, do senhor prefeito do Rio de Janeiro, mantendo o passaporte de vacinação. É apenas um comprovante para comparecimento em locais onde pode haver contágio. Eu gostaria de saber, doutor Luciano, como que o Ministério Público vê a questão, se o senhor falasse também sobre esses impasses éticos, né, que estão acontecendo. Bom, o que eu posso dizer, na linha do que o doutor Bruno está colocando, né, nós vemos aí uma polêmica, né, posta em torno de dois direitos, né, um direito à saúde e um direito supostamente, né, violado, que seria o direito à liberdade de locomoção. É importante a gente destacar, né, que entre os direitos humanos, os direitos fundamentais, não existem contradições. O que existem, às vezes, são momentos de tensão em que cabe ao legislador e ao operador do direito resolver essas tensões. Isso não é novo, né? Nós podemos destacar em relação aos direitos
civis e políticos e os direitos sociais, desde o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, que garante o direito de reunião, as liberdades de uma forma geral, nós temos ali a previsão de que, por exemplo, o direito de reunião e outros direitos podem ser limitados quando razões de saúde pública assim o exigirem. O que nós estamos vendo agora nesse momento é exatamente essa questão se colocar. Nós temos uma pandemia que coloca em risco não só o indivíduo, como a coletividade, e, a meu juízo, né, o legislador ele já resolveu essa tensão entre esses direitos fundamentais. De que forma? Como muito bem disse o desembargador Bruno Terra, a Lei 13.979, ela prevê algumas medidas, né, de proteção da saúde pública, dentre elas a vacinação compulsória, que se faz necessário diante das evidências científicas, né, examinar e operar o direito sanitário, né, que é o direito da saúde pública, exige do operador do direito uma interdisciplinariedade com as outras ciências e reconhecer, né, que, nesse ponto, né, as evidências são da efetividade da vacina, não só da eficácia do ponto de vista individual, mas da sua efetividade em termos populacionais. Eu tenho acompanhado os dados, em especial de Minas Gerais, e o que nós verificamos é que os grupos mais vulneráveis, os idosos e as pessoas com comorbidades, lideravam as estatísticas de incidência e de óbitos. A partir do momento em que a vacinação avançou nesses grupos, nós vimos proporcionalmente a importância desses grupos diminuir, ou seja, menos pessoas desses grupos adoecerem e morrerem, e o que mostra, do ponto de vista populacional, a importância da vacina. Então, eu creio, né, que a questão ela foi solucionada pelo legislador, né? Há aí uma convivência entre dois direitos. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da vacinação compulsória, deixou claro que a vacinação compulsória não é a vacinação forçada, então não vai se usar de força física para vacinar ninguém, mas aquele que não se vacinar, né, ele poderá ter restringidos alguns direitos, né, como frequentar locais de lazer, locais de desporto, que é o que o prefeito do Rio de Janeiro fez, sem prejuízo nenhum de, por exemplo, frequentar locais de acesso à saúde. Então, nós vemos aí uma harmonização perfeita dentro do exercício de poder de polícia que o município possui e me parece absolutamente razoável que seja resolvido dessa forma. Sobre o passaporte da vacina, doutor Bruno, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela disse em março que essa estratégia não é justificada até o acesso igualitário de todo mundo às vacinas. Nesse sentido, o passaporte da vacina autorizado não seria uma discriminação? Não, não seria uma discriminação, porque, se formos olhar o delineamento da legislação brasileira, nós temos a maioridade civil e criminal aos 18 anos de idade. A população brasileira acima de 18 anos de idade já teve a oportunidade da vacinação, pelo menos com a primeira dose, né? E o passaporte de vacina, então, se aplica a partir de então. As crianças e adolescentes que ainda não tiveram acesso são uma situação à parte. Temos também uma situação muito clara, vamos dizer assim, é de que o passaporte de vacina não impede exercício profissional, nem discrimina a pessoa por sexo, raça, origem, cor, crença, religião, por nada, né? Trata-se de uma medida que alcança todos, porque todos tiveram a oportunidade, né? E de uma discussão que vem de uma legislação que é de 1975, né? E essa legislação, que é 6.289 de 75, ela estipula a obrigatoriedade da vacinação, como disse o doutor Luciano, não é levar
preso para a delegacia de polícia, não é isso, mas é ficar sujeito a algumas restrições, como ocorre. Ninguém entra num outro país sem um passaporte, ninguém entra no cinema sem comprar o ingresso, ninguém entra em qualquer lugar porque simplesmente quer. Existem condicionantes, e esse é só um condicionante para um momento específico, justificado cientificamente. Doutor Bruno, se me Doutor permite... Luciano. Não. Desculpa, Carlos, se me permite, doutor Bruno, eu gostaria de dar o exemplo do voto obrigatório, né? O voto ele é obrigatório e, caso a pessoa não exerça o direito de voto, ela pode, não tiver kit, né, com a quitação eleitoral, ela pode não ter acesso, por exemplo, a cargo público. Então, nós já temos outros exemplos na nossa legislação de condicionamento do exercício de direitos em razão do não cumprimento de obrigações constitucionais ou legais. Doutor Bruno, se há já esses, vamos dizer, paradigmas, né? Se pudermos chamar assim, por que tanta celeuma, por que tanta agressividade nessa discussão do passaporte da vacina? Porque trata de uma discussão que tem, ao fundo, não propriamente vacinar ou não vacinar, porém, ciência ou não ciência. A discussão é: a ciência está posta em xeque por um grupo que não a deseja mais. É uma situação grave, vai merecer uma decisão não de Belo Horizonte, de Minas Gerais ou do Brasil, mas isso é um questionamento mundial, né, à ciência, e deverá ter resposta exatamente nesse momento crítico, porque sem a ciência não detectaríamos, e seria como a peste negra no século XIV, em 6 anos, dizimando mais da metade da população da Europa. Não é? Ora, graças à ciência, não temos essa situação. Isso será reconhecido a tempo e modo. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça de hoje falando sobre as polêmicas em torno da exigência do passaporte da vacina. Participam do programa o desembargador Bruno Terra Dias, superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o promotor de justiça Luciano Oliveira, que é o coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Saúde do Ministério Público de Minas. Doutor Luciano, o passaporte afeta o dia a dia das pessoas, né? Como que está afetando atualmente o direito internacional, o direito do trabalho, essa exigência? Então, Carlos, vou me permitir sair um pouquinho aqui, né, da minha área de atuação específica, mas nós temos que destacar, né, que a decisão vacinar ou não vacinar, ela não é uma decisão meramente individual. Né? Alguém pode dizer assim, o Código Civil ele permite que a pessoa não se submeta a tratamento médico. Sim, quando essa for uma decisão que não interfira na vida de pessoas. Né? A decisão do não vacinar, ela interfere, né, no ambiente em que aquela pessoa está. E falo dessa forma para caminhar para a resposta à pergunta que você me fez. Nós vimos a Justiça do Trabalho ela confirmando uma demissão por justa causa de uma pessoa que, depois de ter a oportunidade de receber a vacinação, não se vacinou. A empresa, né, na verdade, um hospital, fez várias formas, tentou várias formas de conscientização dessa pessoa e, não havendo sucesso, demitiu por justa causa. Demitiu por justa causa por quê? Porque aquela é o que eu acabei de dizer, aquela decisão de não vacinar, ela colocava em risco não só aquela pessoa de contrair a doença, mas os colegas de trabalho e todos os frequentadores, os pacientes daquele hospital. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? A decisão de vacinar, ela restringe alguns direitos, caso a pessoa não vacine, né, e seja exigido o passaporte, porque ela não está restrita
ao âmbito individual, ela tem repercussão. E eu acho que é o momento de nós retomarmos a consciência coletiva, né, e pensarmos um pouco no outro, como são as outras medidas também não farmacológicas, né, do uso de máscara, do distanciamento social. Isso não protege só a mim e a minha família, mas protege toda a coletividade. Os críticos dizem que a exigência do passaporte em viagens internacionais ela privilegia, nesse momento, os países mais ricos que tiveram condições de ter a vacina, em detrimento dos outros países pobres que não tiveram esse acesso. O senhor concorda com isso? Olha, esse tema ele é extremamente pertinente, né? Nós estamos realmente, os economistas da desigualdade, né? Thomas Piketty, Angus Deaton, Joseph Stiglitz, eles têm mostrado realmente a desigualdade que nós temos entre os países e dentro de cada país. E, de fato, o enfrentamento da pandemia tem evidenciado isso, né? Nós temos, segundo a OMS, 2% das vacinas aplicadas destinadas aos países africanos, aos países mais pobres. E essa desigualdade ela é um problema mundial, que, obviamente, em primeiro lugar, atinge esses países, mas também a humanidade de uma forma geral, já que esses países se tornam celeiros de novas variantes e que podem afetar as outras economias. Então, esse é um problema a ser resolvido, né? O Brasil ele também foi vítima, né, dessa desigualdade do poder econômico dos Estados Unidos, quando nós estávamos comprando respiradores na China. No começo da pandemia, os Estados Unidos cobriu a proposta brasileira, ele levou um carregamento grande de respiradores. Então, esse é um problema que os países precisam resolver, sim. É necessária a solidariedade entre as nações. Não faz sentido, né, que depois de coberta as populações, os países estoquem grandes quantidades de vacinas. Então, esse é um problema, sim, a resolver, muito embora, né, a exigência, as condições sanitárias, elas tenham a sua razão de ser, né, na proteção das pessoas. Mas você colocou num ponto fundamental e é um ponto que os países precisam, sim, resolver com mais solidariedade. Outra crítica, doutor Bruno, das instituições contrárias ao passaporte da vacina é de que esse passaporte pode levar, segundo essas entidades, a um relaxamento da prevenção. Ou seja, a pessoa tem um passaporte, relaxa em relação às outras. Bom, aí entramos numa seara muito interessante, que é uma seara ética, né? Como disse o doutor Luciano, temos a questão da desigualdade entre países. Dentro de um país, temos desigualdades entre estados e regiões, dentro dos estados, entre municípios, comunidades diversas. Essa desigualdade traz a questão ética fundamental da autoridade. Por quê? Porque nós temos o seguinte: toda autoridade investida de poder público deve submeter o seu convencimento pessoal à razão da ciência, nesse caso. Tivemos em alguns países, e no Brasil especificamente, uma crise de autoridade que colocou sua convicção pessoal acima da razão científica. Tivemos esse problema. E temos isso em escala do Concerto das Nações, não é? Porém, se fizermos a inversão da indagação, não é? Olha, já que existe desigualdade, não teremos o passaporte para que todos continuem transitando. Nós teremos o quê? A continuidade da transmissão de cargas virais intensas com mutações, atingindo mesmo aqueles que já foram vacinados, né? Porque uma mutação pode determinar efeitos diversos, não é? E teremos a perda de toda uma estratégia em escala mundial, né? Os passaportes, portanto, podem ser vistos num olhar pessimista como consagradores de uma desigualdade, ou podem ser vistos como um incentivo internacional a que os governos nacionais adotem medidas de acordo com a ciência e façam o incremento
dessas medidas dentro de seus países com sua população. Porque, fundamentalmente, o que nós vemos é, se não há condição de distribuição igualitária em todo o planeta da vacina para todas as faixas etárias, porque, afinal de contas, temos ainda a questão da soberania dos países, não é? E, obviamente, o produtor de vacina vai querer vacinar o seu público primeiro e não enxergará com bons olhos distribuir universalmente por outros países, né, essa solução científica para o problema, porque isso nós não conseguiríamos fazer. Então, olhando ao reverso da indagação, nós podemos chegar à conclusão de que essas entidades que fazem esse tipo de questionamento, primeiro, são entidades que se colocam a favor de um debate político para algo que é científico. E o debate político leva muito mais tempo do que o fato científico para acontecer. Isso retarda ações, desincentiva ações governamentais e aumenta o prejuízo populacional. Em segundo momento, podemos enxergar também aí uma vontade desestabilizadora. Não é? Por quê? Porque esse tipo de questionamento beneficia exatamente o governante que não coloca acima de suas convicções pessoais os comandos da ciência. Então, eu vejo essas entidades que fazem esse tipo de questionamento com bastante reserva, né? Porque argumentam com a diversidade e argumentam com as diferenças para fazer prevalecer aquilo que de pior essas diferenças podem produzir. Com relação à cobertura de vacinas, doutor Luciano, a gente está falando da Covid, mas e as outras vacinas? Pois é, nós vivemos um momento decisivo e fundamental. Eu tenho tido reuniões com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Há uma preocupação enorme com a queda de coberturas vacinais no nosso país, né? Nós sempre fomos um exemplo para o mundo por meio do Programa Nacional de Imunizações. Tivemos erradicadas doenças como sarampo, a poliomielite, e agora, né, nós tivemos o retorno do sarampo e já há uma preocupação, inclusive, com a poliomielite, né? O último caso, se não me engano, foi na década de 90, no entanto, ainda há regiões no mundo em que essa doença é endêmica, o caso do Paquistão, do Afeganistão. Então, hoje há uma preocupação enorme. É importante a gente dizer, né, e o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais teve uma decisão extremamente importante nesse caso, que a convicção dos pais ela não pode sobrepujar o direito dos filhos a serem vacinados. Então, por razões ideológicas, por razões religiosas, de que ordem for, então há um dever dos pais de vacinar seus filhos, seja com base na legislação da década de 70, que o doutor Bruno colocou, seja com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que é um momento, né, nós estamos falando da vacinação contra a Covid, mas é um momento de conscientização da população em geral. Se nós não mantivermos elevadas as nossas coberturas vacinais, nós temos um risco verdadeiro, um risco real de vermos voltarem doenças absolutamente erradicadas e ultrapassadas, né? Seria lamentável vermos crianças morrendo por doenças infecciosas já erradicadas do nosso país. A gente está chegando ao final do programa. Vamos partir para as considerações finais. Doutor Bruno, aproveito e pergunto para o senhor, a polêmica do passaporte acontece em diversos países, não somente no Brasil. Como ver isso em termos antropológicos e de relativismo cultural? Essa é uma questão muito interessante, porque, vejam só, a questão da vacinação, e com o nome passaporte pode ser uma novidade, mas como barreira sanitária é conhecida entre países pelas mais diversas razões. Vamos só falar aqui das questões. Nós, brasileiros, somos exportadores de alimentos, temos que certificar os alimentos na nossa origem pela erradicação de certas doenças infecto-contagiosas. E, quando ocorre um foco, os países praticam, né, francamente, o quê? Eles simplesmente bloqueiam a importação. Isso
é um fato já na economia. Mas quando vamos aplicar a nós mesmos, né? Ou seja, quando diz respeito a nós, parece que vários de nós ficam com a ideia de que estamos agindo como gado. Curiosamente, o agir como gado reflete exatamente o não ter consciência de si, não ter consciência do outro, colocar suas impressões do mundo sensorial à frente das impressões ou do estudo da razão, do intelecto. Não é? Ora, é muito curioso como reagem mal exatamente aqueles que adotam como modelo a inércia do intelecto, para ficar no mundo das sensações e dizer: não gosto da sensação da picada de uma vacina, não gosto das sensações que ela me provoca, mas vai preferir se expor à doença e à morte. É um raciocínio difícil de aceitar. O senhor agora, Temos, doutor então, que Luciano, superar isto. considerações finais. Eu quero agradecer o convite para estar aqui. E eu acho que a principal mensagem, né, que fica é um momento de maior consciência coletiva, né? Acho que as decisões que as pessoas tomam, elas precisam, nesse momento de pandemia, terem essa conscientização daquilo que não fica limitado ao seu âmbito individual. Então, usar máscara, né, fazer distanciamento social, é um ato de solidariedade com aqueles mais vulneráveis. Usar, né, se vacinar não é uma decisão meramente individual, é uma decisão que interfere, né, em pessoas, que pode, sim, impactar na saúde de uma outra pessoa. A gente tem pessoas imunossuprimidas que muitas vezes, aí não estou falando só da vacina da Covid, mas outras vacinas, elas não podem serem vacinadas e contam com a imunidade coletiva, né, que alguns têm chamado de imunidade de rebanho. Então, acho que é o momento de todos nós, né, termos uma maior solidariedade nas nossas tomadas de decisão, uma solidariedade que não é a solidariedade do assistencialismo, né, das doações pura e simples, mas a solidariedade que se manifesta na conduta nossa, no cuidado com as outras pessoas, na compaixão com outros, né, e em especial no momento como esse, que nós já vimos, né, um volume de vítimas dessa pandemia que supera, por exemplo, o volume de vítimas da AIDS no nosso país em todo o tempo. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Bruno Terra Dias e com o promotor de justiça Luciano Oliveira. Acompanhe a gente pelas redes sociais da Amages e, querendo conversar conosco, anote aí o nosso e-mail, viajustiça@amages.com.br. Obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.